Bom dia, eu sou Cássia Andrade, do curso de Engenharia de Alimentos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a contagem de colônias em placa, pelos métodos pour plate e split plate, usando como exemplo o queijo Minas Frescal. A utilização de placas de Petri para a contagem de colônias é o método mais utilizado para calcular o número de micro-organismos. Esse método tem como base o entendimento de que uma célula microbiana, ou unidades formadoras de colônias, dão origem a uma colônia que irá se desenvolver na superfície ou no interior do meio sólido, de um nutriente na placa. Para que a contagem seja feita corretamente, precisamos diluir corretamente a amostra e semear essa amostra nas placas e incubá-la. Quanto aos micro-organismos que irão crescer, dependerá de fatores como o pH do meio, a composição desse meio e das condições de incubação, como a temperatura e tensão de oxigênio. O expoente que será utilizado para realizar os cálculos das colônias dependerá de quantas diluições foram feitas na placa utilizada para a amostragem. Para a preparação da amostra de queijo Minas Frescal, que é um sólido, nós precisamos fazer a diluição dele. A primeira diluição, que seria colocar 10 gramas de queijo picado em um saco de Stomaker e adicionar ao saco 90 ml de água peptonada a 1%. Após esse procedimento de junção do queijo com a água peptonada, nós devemos fechar o saco retirando todo o ar e levamos ao Stomaker por 1 minuto para agitar essa mistura. Essa preparação será a primeira diluição que será usada e dela será tirado 1 ml para realizar as próximas diluições. A primeira diluição vai ser de 1 para 10, que terá a potência de 10 a menos 1. Tirando 1 ml dessa diluição e colocando mais 9 ml de água peptonada, teremos a segunda diluição, que será de 1 para 100, com 10 a menos 2. A terceira será de 10 a menos 3, a próxima 10 a menos 4 e assim por diante. Quanto menor o número de diluições, maior o número de colônias na contagem. Quanto maior o número de diluições, menor será o número de colônias que encontraremos nas placas. A potência utilizada dependerá do número de colônias que a gente vai encontrar. Mais para frente vamos ver que cada método tem uma quantidade mínima e máxima de colônias para ter uma boa contagem. Em relação às técnicas que podemos usar para contar as colônias, há duas que são muito comuns. O split plate, que é o método de semeadura em superfície, e a pour plate, que é o método de mistura em água. No método de split plate, uma líquida de 0,1 ml da amostra diluída é espalhada com a alça de Drygalski sobre a superfície do meio com água já sólida. E logo após esse procedimento, a placa é incubada invertida, de cabeça para baixo, para que não haja condensação de água na superfície do água. Nessa foto, podemos observar o momento em que é espalhada a amostra na superfície do água nutriente com a alça de Drygalski. Essa alça tem vários formatos. O que geralmente vê nos laboratórios é nesse formato triangular, mas existem vários outros. Já o método pour plate, a líquida usada é de 1 ml, que é depositada diretamente na placa estéreo, sem o água. Em seguida, é adicionado água fundida e mantida a 45 graus, que após ser adicionada é misturada ao inóculo.
Após esse processo, deve-se esperar o meio de cultura com água, nutrientes, se solidificar, para que então seja feita a inversão das placas e sua incubação. Após o tempo de incubação, as colônias serão contadas para estimarmos o número presumível de unidades formadoras de colônias. Antes da contagem, devemos saber que a aplicação do controle durante a contagem visa garantir a confiabilidade do resultado final. A precisão e a exatidão do método depende da correta observação e aplicação dos procedimentos, e a garantia do resultado é assegurada quando os resultados controles indicarem que não houve falhas em nenhuma etapa do processo analítico. Como recomendações gerais para a contagem, temos que a contagem deverá ser realizada imediatamente após o período de incubação. Caso não seja possível, as placas devem ser mantidas sob refrigeração entre 4 e 7 graus Celsius e não por mais de 24 horas. As placas utilizadas para a contagem devem ter um número mínimo de colônias dentro do intervalo de precisão e receptibilidade do método de uso, sendo 25 a 250 colônias para o split plate e de 20 a 200 para pour plate. Menos que 20 ou 25, dependendo do método, o resultado não é confiável, pois contaminantes podem causar ao menos 4% de erro. O resultado final deve ser expresso em UFC por grama ou UFC por ml, levando em conta a diluição que foi empregada. Aqui na tela temos que a fórmula utilizada, sendo o resultado igual a os dois primeiros algoritmos significativos, tipo, por exemplo, 30, 28, vezes 10 elevado ao expoente da diluição utilizado, dado por UFC por grama ou UFC por ml. Alguns exemplos de diluição de contagens. Na diluição de 1 para 100, como dito, o expoente vai ser 10 a menos 2. Se contarmos uma média de 25 colônias na placa, o resultado será de 25 vezes 100, que vai dar um resultado em potência de 10, de 25 vezes 10 a terceira, 10 a 3, UFC por grama ou ml. Na diluição de 1 para 1000, com potência de 10 a menos 3, tendo uma média de contagem de 11, que, como citado, é abaixo tanto para o método por plate ou para o split plate, o resultado será de 11 vezes 1000, dado na potência de 10 como 1,1 vezes 10 a 4, UFC por grama ou ml, e na frente deverá ser colocada a palavra estimado ou estimativa. Eu fiz algumas perguntas para algumas curiosidades. Quais as vantagens da contagem de colônias em placas em relação à contagem direta ao microscópio? A principal vantagem de utilizar essa técnica está na possibilidade de quantificar a exata quantidade de células vivas presentes. Qual dos métodos é mais preciso? A escolha da técnica depende da análise de qual grupo de micro-organismos queremos estudar, apresentando vantagens ou desvantagens. A técnica pour plate, apesar de ser mais trabalhosa e dificultar a visualização de micro-organismos que produzem micélio, ela é mais exata. E as referências?